manhã de sábado e vamos embora falar de Fluminense. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Um like seu aqui embaixo é muito bem-vindo se você gostar do vídeo. Se não gostar, tá tudo bem, não tem problema, tem um botãozinho de dislike. E se inscreve aqui no Raiz Tricolor também. Aqui embaixo tem o aplicativo OneFootball, você pode fazer o download dele, é só clicar na descrição. Não esquece, porque isso ajuda bastante aqui o canal e o aplicativo, o OneFootball também, que vai te deixar bem informado sobre tudo, sobre futebol e sobre Fluminense, é claro, também. Tem um QR Code também que eu deixo sempre aqui do lado, que é só você escanear. Vamos lá, tá? A gente começa as notícias desse vídeo falando sobre Alexander, de cara já. O Lessa trouxe nessa sexta-feira uma informação interessante sobre a possível volta do Alexander, de que é bem esperado e que ele está sendo preparado. Acho que o termo que o Lessa usou que é mais interessante, pra gente até, já na primeira notícia aqui, já até passar por cima disso, é de que ele está sendo preparado para jogar as quartas de final da Libertadores, se o Fluminense passar, obviamente. Mas para estar pronto já do meio para o final de agosto. Lembrando, Alexander teve a sua lesão no início de maio, a lesão do joelho. E a lesão muscular no início de junho, ali do meio de junho, na verdade, durante a pausa da data FIFA. Se ele for respeitar os 3 meses lá, que era o padrãozinho, ele voltaria no início de setembro. Então, ele estaria antecipando esse retorno, mas, segundo o Lessa, porque o desenvolvimento dele está agradando bastante. Vamos aguardar. Nesse momento, a gente tem falado pouco até sobre a Alexander, né? A gente voltou a jogar bem e tal. Eu falei que durante muito tempo não é só voltar a Alexander que resolvia tudo. Bem como não tinha como resolver as coisas sem o Alexander, não era isso. Tinha muita coisa envolvida também na forma de jogar, até mesmo a questão dos desfalques, inclusive também. E uma questão de fase e tal. Tá aí. Vamos esperar, vamos torcer porque o Alexander, mais do que, mas o Martinelli tá bem, Gabriel. Beleza, mas a gente tem opções, né? Hoje, quando a gente não tem André nem Martinelli, a primeira opção é recuar o Lima. Se o Lima não puder também, que é o faz-tudo do Fluminense, joga em todas as posições, né? Fica mais difícil ainda. Né? Porque aí a gente vai para Thiago Santos, a gente vai para jogadores que ou não tem preparação nenhuma, né? Jogadores muito jovens da base, ou para jogadores em que a gente não acredita tanto ali naquela posição. Talvez hoje o Daniel seja um cara que possa estar como segundo volante, né? Sei lá. Enfim. Bem, outra notícia aqui desse vídeo é de uma contratação. Você fala, Gabriel, contratação? Sim, do Vasco. Você fala, pô, Gabriel, tu errou o canal. Não, claro que não. O Vasco tá contratando um jogador e eu confesso que eu demorei muito a entender, tá? Falaram Paulinho Paula. Eu falei, pô, engraçado aí o nome do maluco e tal, beleza. Passou, né? Paulinho Paula, passou. Aí eu tô olhando a foto falando, cara, eu conheço esse maluco de algum lugar, eu conheço. Fui pesquisar. E esse Paulinho é aquele... Pô, é porque é muito específico. Eu acho que... Diz aí nos comentários se você lembra ou não. Mas é um Paulinho que é da base do Fluminense, que jogou no Fluminense há 7 anos atrás, se eu não estou enganado. Ele saiu daqui em 2017. 2016 para 2017, na verdade no meio de 2017. Ele sai emprestado para o Sporting de Portugal, por lá ele joga pela equipe B do Sporting. Era um destaque da base, tá? Era um destaque. Eu fui achar as matérias da época, até pra corroborar se esse meu pensamento tava certo, e tava. Em 2017, a matéria do GE. Globo que fala disso, fala destaque do Sub-20 emprestado pro Sporting, fala de um empréstimo com opção de compra de 1 ano e tal. Enfim, o Paulinho era um dos destaques do Fluminense naquela época. Naquele ano, inclusive, ele tava no seu último ano de Sub-20, foi emprestado lá pro Sporting, acabou ficando 2 anos no Sporting. E do Sporting ele foi pro Boa Vista, aí já na gestão Mário Bittencourt, né? Uma semana depois que o Mário Bittencourt assumiu o Fluminense, ele foi cedido ao Boa Vista de Portugal, de graça, com o Fluminense ficando com 50% dele. Só que no final das contas, esses 50% não valeram tanta coisa, porque depois ele sai do Boa Vista pro Al-Shabaab, o Fluminense acaba não recebendo nem muito dinheiro, assim, também por ele, enfim. E aí ele vai para a Arábia Saudita,
Pelo Boa Vista ele jogou 2 temporadas, vai para a Arábia Saudita, troca de clube da Arábia Saudita e agora tá vindo da Arábia pra cá, pro Vasco. Pra cá, pro Rio de Janeiro, né, no caso. A proposta não foi falada em valor ainda lá do Vasco, enfim, não tá falando tanto ainda não. A informação até de que ele vai acertar com o Vasco é do Vene Casagrande. Mas o Fluminense recebe ali, assim, como ele jogou muito pouco no Fluminense, o Fluminense não chega a receber 1 milhão. Não, perdão, não chega a receber 1% do valor da compra do Paulinho do Vasco em relação lá ao clube da Arábia Saudita. Ou seja, se for R$1 milhão, o Fluminense não recebe... É porque ele sai daqui com 19 anos, dá mais ou menos 1%. É mais ou menos o que a gente recebeu do Fabinho, né? Acho que é 1%, 1,25%, alguma coisa nesse nível ali, porque precisaria ver a data exata em que ele sai. Mas é mais ou menos isso. Então é um valor pequeno, né, dentro dessa lógica. A galera tá falando muito sobre vender para bater meta de 90, 140 milhões, etc. Mas nesse caso não. É uma questão de valores bem pequenos mesmo. Mas fiquei surpreso, cara. 26 anos, o maluco tinha um potencial grande, mas foi pra Portugal. O Luan Brito tá nesse caminho aí dele, né, pelo visto, né? Emprestado no último ano sub-20 pra um time grande de Portugal. Já tá indo pra segunda temporada, né, por lá. Na primeira temporada pouco jogou. Enfim, tá seguindo o caminho do Paulinho aí, o Luan Brito. Outra notícia sobre Michel Araújo. Cara, de uma parada que eu comecei a perceber nessa semana, com essas movimentações, inclusive ontem eu lancei um vídeo falando sobre a questão do Michel Araújo e como essa questão do Palmeiras ainda não encontrava algo de fato ali de proposta, mesmo alguma notícia pra gente confiar. Mas uma coisa que tá passando despercebida de muita gente sobre Michel Araújo é que o empréstimo dele não é até o final desse ano. O empréstimo do Michel Araújo é até o final de 2024. Até o final do ano que vem, tá? Ele teve esse destaque absurdo. Eu fui até rever o meu vídeo de quando o Michel Araújo saiu do Fluminense. E eu falava, pô, o empréstimo é bom porque ele já tava indo pro seu 4º ano de Fluminense, né? Ele chega em 2020, tá? 20, 21, 22, 23, 24, né? Seria o 5º ano no que vem, mas ele tá indo pro 4º ano de Fluminense. Já passou uma temporada emprestado na Arábia Saudita, não veio proposta pra poder comprá-lo, não tava rendendo no Fluminense, etc. O empréstimo, a minha avaliação na época era essa, o empréstimo era bom, porque se ele não rendesse, ele não rendia aqui também. E se ele rendesse, pelo menos ganhava um dinheiro. Só que assim, a questão é que o empréstimo até o final do ano que vem, ele tá rendendo muito mais do que o torcedor do Fluminense esperava. E do que o torcedor do São Paulo também. A opção de compra do Michel Araújo é de 2 milhões de dólares. Dá algo em torno de 10 milhões de reais. E o Fluminense é dono de 50% dele. Pela lógica, né, se não tiver ali alguma costura ali diferente, o Fluminense hoje estaria, entre aspas, refém do São Paulo. Se o São Paulo quiser comprá-lo, ele compra por 10 milhões de reais e o Fluminense fica com cerca de 5 milhões de reais. Qual que é a questão só sobre o contrato do Michel Araújo que é importante destacar? Segundo a publicação do Marcelo Neves, na época da venda do empréstimo do Fluminense São Paulo, o Michel Araújo tinha cláusula de obrigação de compra. Não é assim que funciona no juridiquês e tal, mas enfim, no final das contas era. Tinha algumas metas, que se ele batesse essas metas, o São Paulo era obrigado, entre aspas, a adquirir o jogador por esse valor de 2 milhões de dólares. Como ele tá jogando direto, tá fazendo gol, enfim, tá tendo destaque, etc., eu acredito que essa meta vá ser batida. Ou seja, já dá pra gente trabalhar com a possibilidade de que o Michel Araújo não volte mais ao Fluminense. É diferente da situação do Caio Paulista. Tem um contrato de empréstimo só até o final desse ano e é um outro tipo de modelo. Mas o modelo do Michel Araújo, acho que nesse momento já é pra gente dizer tchau mesmo, porque dificilmente ele volta pra cá. Vamos ver, no final das contas, esses empréstimos, eles normalmente têm um valor de cláusula ali alto. O Fluminense botou 2 milhões de dólares, né? E só que o Michel Araújo, claramente, se ele for pro São Paulo hoje por 2 milhões de dólares, jogando o que tá jogando hoje, o São Paulo consegue vendê-lo por mais, mesmo já tendo uma idade um pouquinho mais pra frente, né? Ele tá na idade do Paulinho, né? O Michel Araújo tá com 26 ou 25, 26. O Michel Araújo é 26. 26 anos, exatamente. Faz 27 agora no final do ano. Acho que o São Paulo consegue vender até por mais. Surpreendente a temporada do Michel, né?
Pra fechar, você que vai pra Argentina, que legal, tamo juntos, irei também. Mas pra você que não vai e vai ter que assistir o jogo entre Argentinos Júnior e Fluminense pela TV, saiba que não vai ter TV, vai ser pela internet. Pela internet. Os jogos entre Argentinos Júnior e Fluminense, tanto a ida lá na Argentina quanto a volta no Maracanã, serão transmitidos pelo canal Paramount Plus. E só. Transmissão em vídeo só com eles. Eu vou estar narrando em áudio, diretamente lá do estádio Diego Armando Maradona e diretamente do Maracanã também na volta. Mas é uma narração só em áudio, não tem vídeo, né? Então, se você quiser assistir a transmissão com áudio tricolor, você vem comigo. Se você quiser assistir o João Guilherme, que é um cara que eu respeito bastante, pô, narrador, todo mundo fala que é gente finíssima e tal, mas que anda dando das suas, falando besteira sobre o Fluminense. Enfim, ele tá quase se declarando flamenguista nas redes sociais, falou uma besteirinha no Fla-Flu ali também, de negar a realidade sobre os lances polêmicos, dando a entender de que o Flamengo foi prejudicado e tal. Se você quiser assistir com a narração do João Guilherme, você pode assistir. Mas se você quiser dar o play na Paramount e dar o play no YouTube também e ficar ouvindo a minha narração, eu recomendo. Agora, só explicando, por que o Fluminense não vai passar? A Globo e a ESPN tem escolhas antes da Paramount. Então, assim, a Globo escolheu Atlético Mineiro e Palmeiras. A ESPN escolheu Flamengo e Olímpia. São as escolhas meio óbvias, assim, né? O jogo do Fluminense era o quarto na fila, se você parar a pensar. Porque o jogo mais legal dessa fase da Libertadores era Atlético Mineiro e Palmeiras, confronto de dois times brasileiros e tal, tanto que vai passar na Globo. O segundo, eu acho que tinha ali uma disputa, mas é o peso do Flamengo, a gente não tem como negar o peso do Flamengo para as mídias, é gigantesco, a galera adora o Flamengo e tal, enfim. Por isso a ESPN pegou os outros dois que vinham logo depois. O Flamengo e o Olímpia, porque o Flamengo é o Flamengo, todo mundo adora. Menos todo mundo que não adora, né? Mas a mídia inteira, que eu quero dizer, adora o Flamengo. E o outro era River Plate Internacional. Por esse jogo gigantesco, qualquer time do Brasil pegando Boca ou River é um jogo gigantesco. E aí o do Fluminense era o quarto nessa conta, que era Argentino Júnior e Fluminense, à frente dos brasileiros de Bolívar e Atlético Paranaense, que é um jogo que é esse, de fato, né? Enfim. E esse ficou pra ESPN como uma das últimas escolhas. Então, assim, o Fluminense passa só na Paramount Plus, é o único jogo que vai ser exclusivo da Paramount Plus, dos brasileiros. O Bolívar e Atlético Paranaense, River Plate Internacional e Flamengo e Olímpia são só na ESPN. E o Atlético Mineiro e Palmeiras é na Globo e também na Paramount Plus. Ou seja, se você achava que não ia mais assinar o serviço da Paramount, achou errado. Enfim, uma pena. E eu assino também, tá? Porque eu transmito vendo o jogo ali pra ver replay, etc. Mas enfim, né? Triste. Mas pelo menos se a gente for pras quartas de final, é bem provável que dê Fla-Flu, né? Deixa eu ver aqui o desenho das quartas de final, se vai ter algum jogo muito melhor do que o nosso, se não for o Fla-Flu. Se não for o Fla-Flu, deve ter um Atlético Mineiro e Del Valle, ou Palmeiras e Del Valle, fraco. Pode ter um River e Atlético Paranaense, né? O Inter e Atlético Paranaense seria um jogo bom. E pode ter um Fla-Flu, né? O Fla-Flu é o maior jogo das quartas. Se for um Fluminense e Olímpia, aí talvez perca para um Inter e Atlético Paranaense, ou um River e Atlético Paranaense, que tem dois times brasileiros, ou River Plate metido no meio. Mas enfim, mas o jogo da Globo seria Fluminense, sem dúvida, Fluminense e Olímpia ou Fluminense e Flamengo. É isso, vamos torcer pra gente passar, né? Vamos torcer pra gente passar, a verdade é essa. Tamo junto, até a próxima. Ah! Não esquece de responder a pesquisa aqui embaixo, tá? Tem o link aqui embaixo, vou deixar no primeiro comentário fixado o link da pesquisa do canal. Muita gente já respondeu, mais de 1000 pessoas já responderam. Dá essa moral aí, respondendo lá pra eu te conhecer melhor e poder produzir um conteúdo melhor. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!